Olá, meu nome é Carla Oliveira, sou gestora da Clínica Estúdio Oral, mentora de dentistas e clínicas odontológicas e dentistas assim como você. Uma das nossas maiores preocupações, sem dúvida nenhuma, é quando a nossa clínica está vazia, não tem paciente, ou aquele paciente marca e não vai. E agora eu vou te ensinar com ferramentas simples de confirmação de consulta e de alerta de retorno, como reduzir significativamente esse número de faltas e deixar a sua clínica funcionando, com todas as cadeiras preenchidas, que é isso que a gente deseja. Então hoje a gente fica numa guerra de lead, de captar lead, de chamar o paciente para o nosso consultório, chamar o paciente para a nossa clínica, e muitas vezes esse paciente ele chega até a nossa recepção, até o nosso telefone, até a nossa CRC, mas na hora de comparecer ele não comparece. Muitas vezes esse paciente ele esquece a consulta, ou ele tem algum problema de logística e não consegue comparecer, ou ele, por exemplo, fica com vergonha do caso dele, pensa que ali aquele lugar não é para ele. Ele também pode não ver valor naquela consulta, marcar e falar assim, deixa isso para lá, eu não tô com urgência, eu não tô com preocupação com isso agora. Então podem acontecer diversos outros fatores. E um fator principal também, que é o de processos. A nossa clínica, às vezes, não tem processos bem definidos e fica tudo em cima da recepção, e a recepção não dá conta. Às vezes aquele paciente queria só mais uma informação, às vezes ele só precisava de mais um incentivo e a nossa recepção não dá conta porque ela tem muita tarefa ou falta processos para a nossa recepção e para a nossa CRC. E é isso que a gente vai resolver aqui agora. Então vamos fazer uma blindagem da sua agenda para evitar que você tenha faltas e desmarcações em cima da hora. Então vamos pela confirmação de consulta, tá? A confirmação de consulta começa antes, começa no agendamento, tá? Eu sei que não é o tema dessa aula, o agendamento em si, mas é necessário falar sobre agendamento. Se nós não falarmos sobre agendamento, acaba que esse índice de falta continua ainda grande, tá? Quando o seu paciente liga ou entra em contato pelo WhatsApp, Instagram, independente da fonte, desse lead, ele tem que encontrar o quê? Alguém disponível para conversar com ele. Não é só simplesmente vou te agendar, ele tem que gerar conexão, para que ele gere compromisso, entende? Então a sua CRC ou a sua secretária tem que ser muito bem treinada para conversar com esse paciente. O objetivo final, óbvio, dela é agendar, mas ela precisa criar uma relação. Porque quando a gente cria uma relação, a gente pede em partida um compromisso daquele paciente vir, Então o paciente vai pensar, nossa, fulano foi tão legal comigo, me atendeu tão bem, então por que não, Então criar uma relação, mas não ser chato, não ficar insistindo em perguntas retóricas, sabe? Então perguntar qual que é o interesse dele, explicar como é que é a sua clínica, explicar a localização da sua clínica, Isso tudo é muito importante para ir vedando ali motivos de falta daquele paciente. Então, um dos principais gargalos é treinar seus secretários, seus CRC. Provavelmente aqui no Clincorp tem aulas de agendamento, mas o agendamento ele é essencial. Quando a sua secretária e o CRC for agendar, dentro ali do sistema vai ter o nome do paciente ali na hora que ele vai marcar para agendar, e embaixo tem um ponto de exclamação ali escrito confirmação, A confirmação você pode escolher um dia antes, no dia ou enviar agora. Nós usamos 24 horas antes, que é uma ferramenta para a gente proteger esse paciente dele não faltar, tá? Então a gente vai apertar ali um dia antes e a gente tem as opções do Clinic, o aplicativo do Clincorp, o WhatsApp, SMS ou e-mail. Nós usamos bastante o WhatsApp, por quê? É a ferramenta que o paciente mais usa, concorda comigo? Você usa mais o quê? E-mail, SMS, Clinic ou WhatsApp? Com certeza, eu te garanto que é o WhatsApp. Então você marca ali que o paciente vai receber a confirmação 24 horas antes pelo WhatsApp, combinados? E avisa esse paciente, olha, Paula, tudo bem? Então, 24 horas você vai receber uma confirmação no seu WhatsApp sobre a sua consulta, ok? Beleza, então ela vai receber essa confirmação e você já avisou que ela vai receber. Você não vai ser nada desagradável em fazer isso, É super delicado, inclusive. E a pessoa adora, fala, nossa, que legal, ótimo, vou receber a minha confirmação. Fechou? Então esse é o processo ali, confirmação da consulta. Então, 24 horas antes, ela vai receber essa mensagem. Como que você vai configurar essa mensagem? Você vai lá em configurações do Clincorp e você já pode configurar aquela mensagem no formato que você quiser. O meu conselho é sempre coloque a localização, porque às vezes o paciente não vai lembrar de onde que ele está indo. Escreve que é uma clínica odontológica ou clínica estética, enfim, e que a localização é XPTO, para que o paciente não precise, às vezes, ficar procurando no Google. Facilita a vida do seu paciente. Pensa em formas de facilitar. Ele já recebe ele já com o endereço. Ótimo, perfeito. O paciente não confirmou essa mensagem, Carla. E aí, como que a gente faz? Lá no Estúdio Oral e com meus mentorados também, a gente tem uma dinâmica muito interessante, um processo muito interessante, que é o dentista que vai fazer a avaliação, ele vai gravar um vídeo entre 10 a 15 segundos, muito rápido, dando boas-vindas para o paciente, tá?
e explicando para ele como chega ali na clínica e falando que está esperando ele com a dor dele. Porque no agendamento, as nossas CRCs, elas têm que escrever qual que é a dor naquele paciente. Ah, ele está procurando prótese, implante, sei lá o quê. Então, ela tem que falar o nome do paciente, a dor do paciente, falar que está ali aguardando aquele paciente e falar a localização, né? Isso tudo em 10, 15 segundos, é bem rapidinho mesmo para não ser chato, tá bom? Para não ser inconveniente. Então, a gente manda esse vídeo. Carla, então a gente faz isso para todos os pacientes de avaliação? Sim, nós fazemos isso para todos os pacientes de avaliação. E isso diminuiu significativamente o nosso índice de falta, tá? Esse vídeo, ele mostra conexão, né? Compromisso novamente. Porque fala assim, putz, a menina tá gravando um vídeo para mim e gastando o tempo dela com o meu nome, falando o meu caso. Como é que eu não vou nesse negócio, né? Como que eu não compareço? Então, para mim, isso é um pulo gato, tá bom? Então, mandar esse vídeo 24 horas antes também. Então, manda a mensagem de confirmação em todos os casos e também o vídeo é mandado enviado em todos os casos. Combinados? Beleza. O paciente não viu o vídeo, o paciente não confirmou a mensagem, o que a gente vai fazer? A gente vai, né, ali no final do dia, isso tudo foi feito 24 horas, então no final daquele dia, as nossas CNCs e secretárias, elas têm que ter esse processo de ver quem confirmou ou não, porque dá para ver pelo clínico que a bolinha fica verde, né? Quando ela confirma ali. Então, ver se o paciente confirmou ou não. Não confirmou, ligar para esse paciente. Ligou, não atendeu 3 vezes, tem que fazer a ligação. Se ligou 3 vezes ele ainda não atendeu, mandar uma mensagem escrita, né? E aí, fulano, tudo bem? Nós agendamos sua consulta dia tal, dá para ver no sistema dia que a gente agendou. Você estava reclamando disso, daquilo. Eu gosto muito da técnica do pincel, né? Que é sempre usar a situação e trazer ali a questão que ele precisa resolver, né? É uma técnica de venda, também a gente depois pode falar sobre isso, para poder trazer essa narrativa. Então, e aí, fulano, tudo bem? Eu lembro que você agendou aqui amanhã, seu horário, às 14 horas, eu gostaria de saber se você vai comparecer. Lembro que você falou que estava com dor de dente e que isso estava te trazendo vários incômodos, inclusive mau hálito, inclusive dor, né? Não estava conseguindo dormir e a gente precisa resolver essa situação. Me conta, você vai conseguir comparecer essa consulta? Estamos ansiosos pela sua visita. Ponto, tá? Escreve um texto, que às vezes o paciente não pode ouvir o áudio, ele não consegue ver o vídeo. Então manda aquele textinho ali no final do dia, tá? Final do dia, foi beleza, chegou no outro dia, o paciente ainda não confirmou. Liga novamente, tenta entrar em contato, vamos supor que a consulta é às 14 horas, tenta entrar em contato. Telefone 3 vezes e mais uma mensagem escrita. E aí, fulano, tá tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Não fica perguntando se ele vai comparecer, mas pergunta, tudo bem? Aconteceu alguma coisa? Pode ter acontecido alguma coisa, né? Às vezes foi internado, sofreu um acidente, Deus me livre guarde, mas pode acontecer alguma coisa séria, né? Ou uma intercorrência de trabalho. E aí, a gente se coloca à disposição ali, tá? Vamos supor, o paciente confirmou, tudo aconteceu, mas ele não apareceu. Faltou, né? Ou ele tá atrasado, né? Ou então não confirmou, não falou nada e não apareceu. O paciente não compareceu. O que nós vamos fazer? Imediatamente, a nossa CRC ou secretária tem que entrar em contato com esse paciente, ligar 3 vezes novamente e mandar mensagem. Liguei, não atendeu, não respondeu, e aí? O que nós vamos fazer? Vamos esquecer esse paciente? Não, aí a gente vai entrar para o próximo processo, que é recuperar esse paciente e manter esse contato com esse paciente. Carla, meu paciente não compareceu, sumiu, desapareceu. O que nós vamos fazer? Nós vamos chamar esse paciente, tá? Normalmente nós chamamos esse paciente com 24 horas para saber o que aconteceu, se teve alguma coisa. A gente faz 2 mensagens, um no início do dia, um no final do dia. Não respondeu? Não atendeu? Ok. Nós vamos aguardar ali 3 dias, 72 horas, e nós vamos retornar o contato com esse paciente. Não respondeu? Nós vamos chamar ele depois de 7 dias. 7 dias ele não respondeu, e aí a gente passa agora para 15 dias, depois 1 mês, e depois a gente fica chamando esse paciente ali a cada mês para retornar à nossa clínica. Ah, Carla, mas isso passa a ser inconveniente, passa a ser desagradável. Não, se ele não estiver gostando da mensagem, a gente para de mandar mensagem. Mas se ele tá ali tranquilo, ele tá vendo as mensagens, continua, porque muitas vezes, já aconteceu isso diversas vezes lá na clínica, o paciente agradeceu, o paciente falou assim, olha, eu não consegui responder naquele momento, e aí acabou que vocês mandaram mensagem um mês depois do outro, e eu continuei lembrando de vocês, eu não conseguia dar prioridade para aquele momento, mas eu vi aquela mensagem, e agora eu consegui dar prioridade, finalmente eu consegui vir à clínica, ou finalmente eu consegui agendar. Então, continue a chamar o seu paciente.
Ah, mas isso dá muito trabalho. Sim, dá muito trabalho, com certeza, né? Sem dúvida nenhuma. Mas mais trabalho ainda e mais caro é a gente procurar ali fora, contatos fora, sendo que às vezes tem ali um monte de paciente que queria vir à consulta por algum motivo. Ele marcou a consulta, mas não conseguiu vir e a gente simplesmente abandonou aquele paciente. A gente não pode fazer isso, combinado? Agora, o segundo passo, que para mim é o passo mais importante da sua clínica, que é o acompanhamento, ou seja, o alerta de retorno. Aqueles pacientes que já conhecem o seu trabalho, que já confiam na sua equipe, que já entregaram a saúde deles para vocês e a gente deixa esse paciente de lado e fica buscando novos pacientes. Então, às vezes a gente tem uma cartela de 3, 4, 5 mil pacientes, ou a gente tem uma cartela de quase 8 mil pacientes no estudo geral e eles podem ficar esquecidos. Lá na clínica eles não ficam esquecidos não. E eles são muito importantes. Por quê? Porque esses pacientes precisam ser acompanhados de tratamentos extensos, limpeza de protocolo, acompanhamento de aparelho ortodôntico ou contenção ortodôntica, também limpezas normais, então fazer aquela manutenção periodontal ou aquela manutenção de limpeza simples para a gente manter a saúde bucal do nosso paciente. Além de tudo isso, é uma preocupação, é um cuidado que a gente precisa ter com o nosso trabalho, sem dúvida. E aí, como é que a gente vai fazer? A gente vai deixar isso tudo na cabeça da nossa recepção ou da nossa CRC? Tipo, você que lembra aí, mais de 5 mil pacientes, você que lembra. Não, a gente tem que estabelecer processos de retorno, de acompanhamento de casos que já foram finalizados. Combinados? A primeira coisa, então como nós vamos estabelecer esse processo de alerta de retorno? De fazer esses pacientes que já são nossos pacientes retornar até a nossa clínica. Primeira coisa, nenhum, anota isso, nenhum paciente pode sair da nossa clínica sem estar agendado. Isso é uma regra. Ou ele vai agendar a próxima consulta, ou ele vai agendar o retorno. É uma das duas opções, não tem outra opção. Ah, mas ele não quer. Deixa agendado de segurança. Por exemplo, o paciente fala, meu retorno é daqui 6 meses. Estabeleça os protocolos de retorno de limpeza, de protocolo, de aparelho, de contenção. Isso tem que ficar claro para a sua recepção. Tem que ficar claro para os seus dentistas também, tá? Quando eles falarem assim, agendar retorno, né, daqui a retorno de acompanhamento, então tem que ter o tempo ali exato para esse retorno, ok? Então o dentista pode ajudar a sua CRC ou secretária a fazer isso, ok? Para ele não criar objeção. Vamos supor que ele criou objeção, não, a gente não vai marcar minha limpeza não, porque daqui 6 meses eu nem sei se eu vou estar vivo. Leva na brincadeira, não, você vai estar vivo sim, vamos deixar agendado? Eu sei que é difícil falar um dia assim específico, mas qual o dia que normalmente você está mais livre? Normalmente é a quarta-feira, qual horário? Às 2 horas. Então vamos agendar, a gente deixa subagendado e quando estiver chegando essa época, a gente vai te mandar uma mensagem. E aí entra o alerta de retorno, entende? O alerta de retorno ainda não é a confirmação. E onde que fica isso no sistema? Tá ali o e-mail do paciente, eu tô vendo o meu sistema aqui, tá? Embaixo do e-mail dele tem um alerta de consulta, tá? E aí você marca ali quando que você quer fazer esse alerta de consulta. Então, um dia antes, uma semana antes, eu gosto de deixar uma semana antes da data marcada, então você coloca ali agendado, vamos supor, daqui 6 meses, e aí você deixa esse alerta de consulta uma semana antes, tá? E aí o CleanCorp já deixa ali embaixo do calendário do CleanCorp, quando a gente abre a nossa agenda, bem embaixo ali tem a lista de retorno, tá? De alerta de retorno, e a gente consegue acompanhar essa lista e atualizando essa lista, ok? Fez sentido para vocês? Então o paciente tem que sair já com esse alerta de retorno. Não conseguir fazer esse alerta de retorno, meu paciente some, não consigo usar essa ferramenta ou não tem CleanCorp ainda, você deveria ter CleanCorp, mas se você não tem ainda CleanCorp, aproveite que no final desse vídeo vai ter um link com uma condição super especial, mas ainda não tem CleanCorp, como é que eu posso fazer? Você vai ter que criar planilhas, né? Você vai ter que fazer isso manualmente, de fazer esses alertas de retorno e deixar daqui 6 meses, 4 meses, né? E pedir, e cumprir algum funcionário seu para poder completar e ir executando aquela tarefa. É muito mais difícil, é possível sim, mas é muito mais difícil, principalmente quando a gente já tem um volume muito maior de pacientes, ok? Mas é possível a gente fazer isso. Qual que é outro incentivo que a gente precisa? Conversar com as nossas funcionárias e secretárias, né? CRCs ou secretárias. E pagar também para elas, quando a gente fala de CRC, né? A gente paga quando agenda o paciente, ele comparece, né? Não sei se vocês sabem, mas a gente dá incentivos para as nossas secretárias e CRCs de cada agendamento e de cada comparecimento, mas também incentivar o retorno, né? Então ali, vamos supor, você paga R$2, R$3 para cada paciente comparecer ao retorno de limpeza, isso é muito bacana para sua funcionária, então ela vai se sentir estimulada a trazer aquele retorno de volta. E, gente, vamos pensar ali, se você sua limpeza hoje é R$300, você atende 10 pacientes de limpeza, são R$3.000 na sua caixa. Assim, tranquilo, né? Com o procedimento, com
com custo operacional, né, muito baixo, uma margem líquida, né, de lucro muito significativa para a gente. Então, por que não? E além de tudo, mostra o cuidado com o nosso paciente. Então, tem mensagens que a gente pode mandar padronizada. Vamos supor que a gente colocou esse alerta de retorno e a gente ainda vai entrar em contato com o nosso paciente, que também é um protocolo. Aqui na clínica a gente agenda ali o alerta de retorno e nesse alerta de retorno já tem uma mensagem de incentivo para esse paciente. Se ele não responde ou se ele não entra em contato, se a gente não agenda esse paciente, a gente vai mandar um texto explicando, né? Se ele não fizer a limpeza, o que pode acontecer? E um dos principais gatilhos é perder a garantia do tratamento dele. A gente dá garantia lá na clínica desde que o paciente faça a limpeza e faça um acompanhamento, né? E faça ali a manutenção preventiva. Combinados? Vamos deixar isso claro para o paciente e também falar, putz, é muito importante você fazer a sua limpeza. A gente está preocupado, eu sempre coloco essa frase, nós estamos preocupados com a sua saúde e gostaríamos de saber se você vai comparecer ao seu retorno de limpeza, para que a gente possa ver como é que está o nosso trabalho, para a gente acompanhar a sua saúde bucal, tá? É uma prevenção. Então, entender o processo, primeiro agenda, né? Deixa salvo aquele horário na agenda, coloca um alerta de confirmação, né? Esse alerta de retorno uma semana antes. Aqui no CleanCorp a gente consegue ter uma lista desse acompanhamento e aí a gente vai entrar em contato com esse paciente e agendar esse paciente ou confirmar o retorno dele na nossa agenda, entendeu? Se a gente pega essas duas frentes, pessoal, de agendamento correto e confirmação de consulta, e a gente pega essa frente de retorno, eu tenho certeza absoluta que a sua cadeira não vai ficar mais vazia. A gente vai resolver grande parte do seu problema de cadeira vazia, ok? E agora eu preciso ser muito sincera com vocês, pessoal. É possível fazer isso manualmente? Sim. Factível? Não, né? A sua secretária, a sua CRC, ela já tem muita função. Ela já faz bastante coisa. Imagina ela parando para confirmar 4, 5, 6 agendas. Além disso, entrar em contato 24 horas antes, depois 12 horas antes, depois 2 horas antes. Vocês imaginam ela fazendo isso tudo? E com todos os pacientes? Como que você vai controlar, como que você vai metrificar isso sem, de fato, ter um sistema, né? É viável? Não é viável, né? Então, o paciente, então a sua secretária, ela vai ficar sobrecarregada, entende? Ela não vai conseguir executar. Pode ser que um dia ela execute, pode ser que outro dia ela não execute, então não vai ter um processo padronizado. E aí que entra o CleanCorp. O CleanCorp consegue padronizar o seu sistema, o seu processo. Então, o seu processo de retorno, o seu processo de confirmação vai ficar padronizado. A gente vai ter certeza que aquilo aconteceu. A gente vai ter certeza que aquela tarefa foi cumprida de fato. Entende? Então, é muito importante que você tenha um sistema que vai fazer essa confirmação para você e vai fazer esse alerta de retorno. Não depender de uma mão humana fazendo isso. Além disso, a sua secretária vai ter muito mais tempo para fazer outras coisas que importam mais, por exemplo, como receber o seu paciente muito bem, né? Como, por exemplo, poder mandar os vídeos que ela precisa mandar, entende? Então, fazer o uso do CleanCorp da maneira correta é muito importante. Então, a gente entrega ferramentas maravilhosas que você vai facilitar a vida do seu secretário, vai encher a sua agenda, vai fazer com que esses pacientes compareçam, vai fazer com que os seus pacientes retornem e facilita muito mais os processos dentro da sua clínica. Além disso, o seu paciente ele vai perceber muito mais valor naquele seu atendimento, na sua clínica de fato. Então, quando você combinar com ele de fazer um retorno e falar assim, olha, eu estou te finalizando o seu tratamento e eu preciso que você venha para a gente acompanhar o seu caso daqui 6 meses. E ele, de fato, recebeu uma mensagem daqui 6 meses, ele vai falar, poxa vida, eles não estavam interessados só no meu dinheiro imediatamente, eles estão interessados em me acompanhar, né? Então, muitos acompanhamentos, pessoal, a gente faz até gratuitamente, né? A gente fala, vamos fazer só um acompanhamento, que é uma consulta ali de manutenção. Às vezes já está incluso ali dentro do tratamento dele, a gente faz ali e ele não vai ter custo nenhum a mais por isso. Então, ele sente que é um cuidado genuíno. E de fato é, tá? E de fato é um cuidado genuíno, só que ele tem que acontecer. E para ele acontecer da forma correta, né? Para ele acontecer de forma efetiva, o CleanCorp é essencial nesse processo. Então, pessoal, eu tenho certeza que se você aplicar esses 2 processos de confirmação de consulta e alerta de retorno, a sua agenda não vai ficar vazia. Confia, aplica todos esses processos passo a passo, que são simples, e a sua agenda não vai ficar vazia. E eu tenho certeza que o CleanCorp vai ser a ferramenta ideal para isso acontecer de forma padronizada e organizada, sem sobrecarregar a sua CRC ou sua secretária, ok? E aqui debaixo desse vídeo tem um link com uma condição exclusiva do CleanCorp. Então, prazer estar aqui com vocês.
Eu tenho certeza que vocês vão fazer muito bom uso dessas ferramentas e desse vídeo. Aguardo vocês no próximo. Tchau!